Senhores, hoje estamos aqui com o nosso cafezito, certo? Fazendo o que Renata Barreto, para essa série de Natal, né? Nossos 5 vídeos aqui que vamos lançar aqui no NSE, certo? E talvez no PlayNY, no GDZ, enfim. De Natal para os senhores, certo? De presente, perfeito? Onde vamos refutar soças, vamos falar sobre o livro da Revolta de Atlas, da Ayn Rand, tudo isso, certo? Tudo as maravilhas do mundo, do canal PlayNY, perfeito? Bom, senhores, quero deixar claro aqui que se você tem alguma refutação a fazer, se você tem alguma argumentação, desde que não seja emocional, pode deixar aí nos comentários, a gente pode conversar sobre ela, a gente pode até fazer um vídeo sobre ela, e se você estiver disponível, a gente pode até fazer um debate sobre ela, entendeu? Não tem problema nenhum. Certo? Os fatos não se importam com as suas opiniões e a gente pode conversar sobre eles. Perfeito? Bom. No mais, vamos para o vídeo. No segundo mais, você pode me dar 2 presentes de Natal, tá? Como eu tô dando 5 vídeos aos senhores, certo? Você pode ou acessar a Bybit aí, comprar suas criptos por lá, pelo meu link, tá? Fazer sua conta por lá. É o meu presente de graça que eu peço aos senhores. Não custa nada, a não ser alguns minutos da sua life, certo? E algum dinheiro que você queira botar em cripto para o seu próprio bem, certo? Você pode acompanhar lá no PlayNY como fazer isso. Qual a melhor forma de fazer isso? O que manter? Reflexões sobre a sua carteira de cripto, certo? E cripto vai ser importante para a próxima crise que a gente vai entrar, que é também um vídeo que eu falo lá, perfeito? Bom, e o segundo presente, que é um presente pago, você pode comprar meu curso que vai até dia 31 de dezembro agora, certo? Até o fim desse ano, literalmente. A gente liberou para algumas pessoas que estavam precisando, porque o cartão não tinha virado, não sei o que. Então, só acessar lá, o link tá aí na descrição também. Já acessar direto lá, perfeito? Vai até o dia 31. E tá numa mega promoção de 1.497 por apenas 497, certo? E é o meio como você tem de me presentear nesse Natal aí. E presentear as próprias, né? Mais um presente pra você mesmo do que pra mim. Porque você vai adquirir diversos conhecimentos sobre trades estatísticos, trades baseados no passado, certo? Estratégias de investimento baseadas no passado, não só para cripto, né, mas para ações brasileiras, americanas. O próximo mercado que a gente quer entrar é o salvadorenho, né, de El Salvador, agora que tá bombando. Tô buscando descobrir como criar uma conta lá, para ser espetacular, perfeito? E também dá um bisuzinho lá no vosso queridíssimo canal, certo? Também poder visualizar, né? Perdão, é que me mandaram uma mensagem aqui, eu tô para esperar uma carona aqui, então tô olhando aqui no celular, beleza? Desculpem aí. E também ouro e ações e cripto, perfeito? São esses 3 mercados que a gente tá focando inicialmente, certo? Então fazer trade em qualquer um desses mercados, e não é tradezinho de scalp trade, de day trade, de swing trade, de position trade, né? É fazer trade com maestria. Quem faz trade com maestria não precisa se classificar em nenhum desses, né? Não precisa fazer só day trade, ou só swing trade, ou só scalp trade, ou só position trade, ou só hold, né? Que quem sabe comprar ativos, quem sabe fazer dinheiro, né? Não precisa se classificar nenhum desses e muito menos xingar o outro, né? Falar, day trade não funciona, day trade não sei o que, só porque o cara não tem a capacidade, né? De fazer aquele tipo de trade, né? Então ele fala que não funciona para não sentir mal com ele mesmo, já que ele não é capaz de fazer aquele tipo de trade, certo? Então, dê uma olhada, esse é o presente que vocês podem me dar de Natal, beleza? Vamos ao vídeo. Hoje fazendo o que Renata Barreto não conseguiu fazer, né? E refutando Elias Jabbour. Um parâmetro que eu coloco. O Estado brasileiro é muito menos inchado que que o americano, o alemão. Né? O Estado brasileiro é menos inchado do que o alemão? É mais inchado? O Estado é menos inchado ou mais inchado? Menos inchado do que o alemão. Isso não tem a menor... Renata, eu não tenho a menor dúvida disso. O que é um Estado? Bom, primeiramente, Estado brasileiro é menos inchado que o alemão, né? Pode até ser que seja.
Por que o alemão funciona tão bem, né? E funciona tão bem, eu quero dizer, funciona de forma mediana, né? Para ser utilitário. O problema não é se ele é menos inchado ou se ele é mais inchado, né? O problema é simplesmente um só, né? Qual que me rouba mais, né? Qual que me rouba mais? E isso eu não tenho dúvidas de que é o americano, né? O americano não, o brasileiro, porra. Naturalmente, se não fosse isso, não teríamos tantos casos de corrupção, nem dado do gênero, muito menos. Na verdade, assim, qual que me rouba mais pode até ser que seja o alemão nesse ponto, né? Pelo fato de que eu imagino que na Alemanha eles tenham muito mais punições para sonegação do que tem no Brasil, né? Talvez, não sei. Enfim, porque quem tem dinheiro aqui no Brasil não vai preso, né? Então, em teoria, ele te rouba menos, né? Não sei, pode ser que sim e não. Fato é, o brasileiro rouba mais do mais pobre, né? Ele rouba mais do mais classe média, né? E felizmente não rouba dos ricos, né? Não queira ter inveja dos ricos porque eles não são roubados, né? Queira ficar puto porque você também não é roubado, né? Então, o brasileiro tem muito essa cabeça de o político não me rouba, o político me rouba pra cacete e não rouba do mais rico. Então tem que roubar do mais rico também, né? Não! É só não roubar de você também, né? Não tem que roubar do mais rico, não tem que roubar de você, né? Esse é o ponto, né? Porque o Estado é uma gangue, o Estado é uma merda, né? Ineficiente pra caralho, é só ele deixar na mão da iniciativa privada que o bagulho vai funcionar, né? Então, eu não tenho problema nenhum se o brasileiro é mais inchado ou se o alemão é mais inchado. Estado inchado, porque um estado inchado que você tá falando que Então é menor que o alemão. totalmente irrelevante que eles vão falar. Tinha que ser um modelo alemão, que é o que Não, você não é isso que eu falei. defenderia. Eu fiz aqui uma brincadeira que eu sempre faço com meus amigos o seguinte: olha, eu não quero, eu sou comunista, todo mundo sabe disso, mas eu não quero pra mim o socialismo. não precisa. Se for que nem na for, Alemanha já tá bom pra você. Não, é uma brincadeira que eu faço, porque então, é um capitalismo que funciona. Porque falar que o Brasil é capitalismo de Estado, chega a ser vergonha. Um país que teve como não? Processo. Como não, cara? Faz uma comparação dos Estados Unidos depois de 1929 lá com agora me fugiu o nome das medidas lá, mas que o jovenzinho lá, esqueci o nome dele, caralho. Porra, meu irmão. O maluco lá que seguiu as medidas de Keynes e fez aquelas merdas todas, prolongando a crise de 29 e acabando literalmente com o capitalismo de mercado, né, dos Estados Unidos, né? Cara, a partir daquele momento, qualquer estado que fosse exatamente como os Estados Unidos depois de 1929, depois de 1930, 40 ali, cara, já é capitalismo de estado, brother. Entendeu? Porque o estado tá auxiliando ali, tá interferindo na economia. Capitalismo de mercado é o que o estado tem o menor poder possível na interferência na economia. E qual que é o poder de interferência do estado na economia no Brasil? Para um cacete, cara. Para um cacete. Entendeu? Pega os Estados Unidos antes de 1915, lá antes da criação do Fed, né? Aquilo é um capitalismo de mercado sem banco central enchendo o saco, tabelando juros, né? Meu irmão, como assim? Entendeu? Capitalismo de mercado. Aí pode ser que seja uma definição dele do que é capitalismo de Estado, capitalismo de mercado, né? Aí de fato, semântica freestyle, né? Palavras não significam o que você acha que elas significam, né? E pode ser que eu esteja errado, mas na minha concepção de capitalismo de mercado é um capitalismo em que o Estado tem a mínima intervenção na economia, né? A mínima intervenção ou praticamente zero intervenção na economia. E o governo brasileiro ele tem uma mega intervenção na economia, cara. É só você olhar aí. Desindustrialização. Um país que está passando por um processo em que a miúde você ser quantas vezes o trabalho. Nós estamos voltando, por exemplo, a relação renda e PIB no Brasil, a participação dos salários na participação no PIB brasileiro está caindo drasticamente. Aí eu refuto ele com aquela curva que eu já mostrei até no Plenipson, né? E um dos primeiros vídeos do Plenipson, na verdade, em 2021, isso, 2 anos atrás, literalmente, né? Já tá privado esse vídeo hoje, né? Porque eu privei a maioria dos vídeos de antigamente, né? Pra focar nos vídeos atuais, tá? Basicamente assim, porque o Plenipson entrou em uma nova fase, né? Mas, cara, é só você olhar desde 1971, né? Quando a gente perdeu o lastro do ouro
na moeda, né? Ou seja, você perdeu o lastro da moeda no ouro, né? Perdão. De quando a moeda passou a ser confiança em políticos ao invés de confiança em um metal precioso escasso no mundo, né? Que já foi usado como moeda por séculos, milênios e se bobear decamilênios, não sei se existe decamilênios, mas décadas de milênios, né? Enfim, esse metal é extremamente confiável, né? E simplesmente foi o responsável, né? Por como é que se diz? Por fazer a humanidade prosperar, né? E manter a reserva de valor por diversas sociedades. E todas as vezes que quiseram corromper esse poder de compra artificialmente, ou então fazer isso por confiança em algum político, né? Lastrear isso daí na confiança de algum político, deu ruim, cara. Então é só você olhar o gráfico desde 1971 a posteriori, né? Que você percebe que os salários, né? Eles começaram a se desprender do aumento da riqueza mundial, né? Ou seja, a produção mundial começou a crescer e os salários pararam de acompanhar desde 1971. Por quê? Porque desde 1971 teve Bretton Woods, onde o dólar passou a ser lastreado na confiança de político, cara. Perdeu o lastro em ouro em 1971. Entendeu? E você consegue, cara, você vê essa correlação clara. Produção cresceu, salários não acompanharam tanto. Salários multiplicaram 100 vezes, 2 vezes o que eles fizeram, 2 vezes o que eles deveriam ter multiplicado, né? Enquanto a produção multiplicou 4, 8 vezes, não lembro quanto que foi. Entendeu? Mas você vê um desprendimento dos salários em relação à produção. Quando você tirou o lastro da moeda no metal confiável e botou na confiança de políticos. Entendeu? Bretton Woods, cara. Só dá essa pesquisada. Então não tem nada a ver com isso daí de desprendimento de renda. Lastreio real em ouro. Vamos ver se continua isso mesmo. Vamos ver se salário mínimo vira medida para alguma coisa, né? Vamos ver se salário mínimo vira medida para alguma coisa, né? Salário mínimo é uma bosta, cara. Você tem que olhar salário médio, não salário mínimo. Salário mínimo é só um tabelamento de preço do governo também, que foi inclusive uma medida feita salvo engano, foi nos Estados Unidos, né? Não lembro onde que foi, mas foi uma medida para tirar os negros da economia, porque os negros tinham acabado de sair da escravidão, aí ninguém queria pagar muito pros negros naquela época, etc, porque eles também não tinham escolaridade, tudo. Alguns por racismo também, enfim. E aí o governo foi lá, botou o salário mínimo para tirar os negros da economia, para eles não poderem trabalhar, porque o patrão não podia pagar menos do que aquilo que era o mínimo, né? E aí muitos negros ficaram sem empregos nessa época e ficaram muito pobres, né? Que podem até ser reflexos de hoje, né? Hoje a gente tem brancos com mais ricos e negros mais pobres. Talvez seja um reflexo dessa política, né? Não sei. Enfim. Os últimos 6 anos. Então, o salário mínimo não é medida pra nada, tá? Pra quem usa salário mínimo como alguma medida, é uma bosta. Provavelmente o que ele tá falando aqui é isso. É sobre salário mínimo e não sobre salário médio versus renda, né? E está levando o Brasil ao patamar da década de 30 do século passado, ou seja, isso é um retrocesso de quase 100 anos em matéria de renda, em relação renda, PIB, né? O Brasil é um capitalismo de Estado, por favor, né? Com todo respeito. Só um pouquinho, Renato. Isso que você falou. Sofismos. Falaram uma verdade e botaram uma verdade, um monte de afirmação falsa para poder dizer que a sua afirmação, para dar mais ênfase e mostrar que a sua afirmação pode ser verdadeira, né? Confundir o ouvinte pra achar que sua afirmação é verdadeira, né? Foi isso que ele fez. Ele falou um monte de coisa pra depois falar, mas o Brasil não é capitalismo de Estado, né? Falou uma coisa que não tem nada a ver ou seja, ele falou de relação de renda e salário, né? Talvez salário mínimo, não foi nem salário médio, né? Que seria o correto a ele fazer, né? E depois a gente pode até ver aqui juntos, né? Que esse vídeo vai ficar muito longo se eu fizer isso, então deixa. Mas ele fez essa comparação e essa comparação tá totalmente errada, né?
E botou lá no meio e falou, usou isso para falar que o Brasil é um capitalismo de Estado, de mercado, perdão, e não de Estado, né? Ou seja, uma relação que não tem nada a ver, né? Obviamente tem suas correlações, mas é totalmente contrário do que ele falou. Ou seja, em capitalismos de mercado, na verdade, a renda tende a acompanhar os salários, né? Os salários tendem a acompanhar a renda, na verdade, né? Ou crescer mais do que ela até, em alguns casos, né? Quando você tem uma bolha ou algo do gênero. E em um capitalismo de Estado, na verdade, ao longo do tempo, você tende a corroer o poder de compra, os salários, e fazer com que os salários tenham uma perda, né? Ou até cresçam bem menos do que a renda, né? Isso é o que acontece em capitalismo de Estado, na verdade, né? E isso só prova também, se ele quiser usar isso como argumento, que o Brasil, na verdade, é um capitalismo de Estado, cara. Então, refutando Elias Jabbour, coisa que nem a Renata Barreto consegue fazer, né? Dessas empresas, só usando a né? lógica, porque a lógica não se importa com fatos históricos. Dessas grandes empresas na Alemanha. Ou seja, se a gente usasse só de fatos históricos, né, como lógica, então a escravidão nunca teria acabado, né? Porque não existiu uma sociedade antes da nossa, antes da primeira, né, que acabou com a escravidão, que agora eu não sei quem foi, não sei te dizer, né, mas se os fatos históricos, se a lógica se importasse com fatos históricos, né, a gente nunca teria tido o fim da escravidão, né? Porque o primeiro a querer acabar com a escravidão, o pessoal podia falar, cara, mas olha os fatos históricos aí, você não tem uma sociedade que sobreviveu sem escravidão, então a gente não pode ter escravidão. A gente não pode parar de ter escravidão, né? Não interessa se sua lógica tá certa e se não faz sentido eu escravizar outro ser humano, né? Eu ter outro ser humano como minha propriedade, né? Não faz sentido, né? Sua lógica disso. Por quê? Porque a gente nunca teve uma sociedade sem escravidão, né? Então, os fatos históricos, a lógica não se importa com seus fatos históricos. Não foi um pouco que o PT tentou fazer? A lógica tá certa pela lógica, né? Ter os campeões de fatos grandes históricos. empresas aqui que dominariam o mercado ou tem um jeito diferente de como as grandes empresas lá surgiram? O capitalismo alemão, por exemplo, eu acho que existem dois parâmetros de capitalismo que eu sempre gosto de... Posso responder, Renata? Pode. Eu gosto sempre de mostrar aos meus alunos dois tipos de capitalismo muito interessantes de serem estudados. Três, né? Japão, Coreia do Sul e Alemanha. Estados Unidos é outro caso, né? Outro caso em que o financiamento da produção se dá de uma outra forma. Japão e Coreia do Sul. Coreia do Sul, um declínio populacional enorme que vai acontecer nos próximos anos. Japão é uma economia estagnada porque tem muito velho, pouco jovem. E também tem a inflação, eles iam um cenário de meio que estagflação, né? Que o governo japonês imprime pra caceta, só que ele meio que tá guerreando contra o próprio povo, né? Porque o povo poupa demais, gerando uma deflação, e o governo japonês imprime pra caceta, gerando uma inflação. Então os dois estão meio que guerreando, né? O povo tira dinheiro da economia, mas o governo japonês injeta dinheiro na economia, né, fazendo com que eles meio que se anulem, né, vamos dizer assim. Só que quando essa galera tirar esse dinheiro que foi poupado, né, uma nova geração tirar esse dinheiro que foi poupado pelos seus antecessores, né, eles perderam um pouco dessa cultura de poupar, caso eles percam, né, o dinheiro deles vai passar a não valer nada, né, esse dinheiro que os seus antepassados pouparam vai passar a não valer nada, né. E o Japão é cheio de economia zumbis também. Agora a outra economia que ele falou, não me lembro qual que foi. Então... Aqui, qual foi a Alemanha? A produção se dá de uma outra forma. Que são capitalismos que nascem, o japonês, o alemão e o coreano. Nem falei de comércio. Alemão, eu de fato não conheço tanto sobre o alemão. Mas como ele disse, é uma economia, um estado inchado, né? Como ele mesmo disse, parafraseando Elias Jabbour, né? Então eu já não gosto também, né? Mas é uma economia em ascensão lá na Europa, né? Se a Alemanha é inchado e tá em ascensão, pode ser que os outros sejam mais inchados ainda, né? Portugal, eu sei que faz parte do PIGS, né? Por exemplo. Nem no dicionário econômico deles isso. Não é livre mercado, livre comércio, liberdade econômica. Isso ainda existe lá nesses lugares. Quem né? disse?
Por Oi? quê? Na Coreia do Sul, no Se Japão. você falar pra eles o que é livre mercado, ninguém sabe. Oi? Se você falar na Lógico Coreia que do eles Sul, sabem, mas se eles acreditam nisso, Na não. prática não é o que Não é acontece. questão de acreditar. Ou está em prática ou não está em Não prática. tem prática. Não tem prática. Então, quando você olha a liberdade, você está falando de liberdade econômica, e você falou que o estado Japão. do Brasil é mais inchado do que o Alemanha. estado da Alemanha. Só deixa eu responder o que eu estava colocando Tá. só. O que eu falo? O capitalismo japonês, por exemplo, ele nasce com uma característica. Ele nasce precocemente. Uma economia zumbi, sustentada por empresas que não são mais produtivas e que tem que ter perdão de suas dívidas toda hora por parte do governo japonês, do Banco Central Financiarizadas japonês. precocemente com bancos de desenvolvimento, acoplados aos aibatos de Queretos, que são grandes empresas Conglomerados. Conglomerativas? Não, Existe essa palavra? Não sei. precocemente conglomerado. Já nasce não pequeno, igual a pequena produção Sei. mercantil, né? Nos Estados Unidos, da colônia, das 13 colônias. Vem a pequena produção que se transforma em indústria quando vem inovações institucionais. No Japão já nasce altamente conglomerada a sua indústria, já na inovação Meiji, em 1861, né? E altamente financiarizado. Alemanha, mesma coisa, ou seja, altamente financiarizado, precocemente concentrado o capital, não é? E com o Estado, por exemplo, o Estado construindo as infraestruturas para alcançar a Inglaterra em 10 anos. Ou seja, os bancos de desenvolvimento. Ou seja, você fez uma aceleração da economia. Essa aceleração foi demandada? Não sei. Se não foi, pode ser que no futuro gere uma crise, né? Se foi, então a própria sociedade privada teria feito isso, né? Não necessitava do governo dar crédito, né? Ou seja, os dois se anulam, né? O governo deu crédito e fez isso funcionar, entendeu? Ele só tomou o lugar da iniciativa privada, né? Se não gerou uma crise, foi simplesmente por quê? Porque a sociedade privada demandou aquilo no mesmo nível que o governo construiu, ou até menos, né? Ou até mais, sei lá. Entendeu? Foi um puro jogo de sorte que funcionou, né? Porque era uma economia em ascensão que, eu quero criar uma empresa, não sei o que mais. Puta, tem algum lugar que tá sendo construído escritório corporativo? Tem ali. Puta, curiosamente o governo financiou esse escritório corporativo. E daí? Se ele não tivesse financiado alguma construtora ia perceber que, tem um monte de gente querendo criar empresa e não tem escritório corporativo para fazer isso. O que eu posso fazer? Vou criar uma infraestrutura aqui. Puta, tem um monte de gente querendo fazer galpão logístico. Puta, vou criar um monte de galpão logístico e vou vender, mano, pra puta que pariu, lá em cima o preço. Tá ligado? Porque tem um monte de gente querendo comprar isso. O governo curiosamente financiou, saiu mais barato pra essa galera. Beleza, cara. Não tem problema, entendeu? Saiu mais barato pra essa galera, né, no ponto de vista... como é que se diz? Do ponto de vista de eles terem pago imposto, né? Mas o imposto inflacionário, né? Que é imprimir dinheiro pra depois fuder essa galera, isso daí teve um problema, né? Que no caso foi um dos casos que rolou, porque a Alemanha é um dos principais exportadores um dos principais criadores de novos euros, né? Isso prejudica a Europa inteira, porque a Europa inteira usa euros, então você tem uma oferta maior criada por um determinado país, isso gera inflação em todo mundo, né? Como se você dividisse esse imposto inflacionário para todo mundo, né? Ou seja, a Alemanha ela se aproveita das outras economias europeias para crescer, né? Também tem esse pequeno problema aí, né? Nessa afirmação. Que surge, por exemplo, na França com o crédito imobiliário para financiar as ferrovias, não tem livre mercado nessa brincadeira, não foi o setor privado que foi lá construir ferrovia, né? Na Alemanha ganhou um impulso muito grande. Né? Então são trajetórias de capitalismo que negam completamente essas noções de livre mercado. Negativo. Podem até ter feito isso no aspecto ideológico, mas se você analisar puramente oferta e demanda, na verdade eles só cumpriram a demanda por sorte. Por sorte. E aqui ele falou só da Alemanha, né? Do Japão ele acabou meio que ignorando a Coreia do Sul, na verdade, né? Ele ignorou aqui. Ele falou Coreia do Sul, mas foi uma das que ele não falou, né? Mas eu imagino que ele possa falar também, mas provavelmente vai ser exatamente alguma coisa do gênero que eu falei, né?
Enfim. E o Japão cresceu assim porque ele teve grande investimento americano, né? Enfim. No mais é isso, senhores. Não sei aqui o que vocês acharam. Se você tem algum problema, novamente, você discorda de alguma coisa que eu falei, se tem algum argumento pra refutar, escreve aí na descrição, jovem. Não tem problema nenhum. A gente te refuta também. Qualquer coisa a gente faz até um vídeo ou até um debate aqui no canal sobre isso. Beleza? Tamo junto, senhores. Não se esqueçam de ver os presentes aí que eu citei a vocês. Meu curso, a Bybit, caso você queira um presente de graça. E o meu curso, caso você queira um presente pago. A iSystems também, certo? Não se esqueçam de me seguir em todas as redes sociais. Se você quer acompanhar esses 5 vídeos, né? Acho que vai sair 2 da véspera de Natal e 3 no Natal, certo? Vou programar aqui no canal. Cliquem aí no inscrever-se e no sininho para ver as notificações. Caso não, vão lá no canal, acessem, vejam quais vídeos estão programados para saírem e vejam o que você mais gostar, beleza? Anota aí como assistir mais tarde, porque quando ele for lançado vai aparecer a notificação para você. Fechou? No mais, estamos juntos. Um Feliz Natal para vocês e para a família de vocês e até mais.